Continuando o tema sobre as aparições de São Miguel, hoje vamos falar sobre a linha da espada de São Miguel. Nos últimos anos, tem aumentado o número de pessoas que estão conhecendo e se interessando pela chamada linha espada de São Miguel. Muitos utilizam a expressão lenda da espada de São Miguel, mas essa expressão é errada, pois a palavra lenda é algo sempre envolto em fantasia e irreal. E nós estamos tratando aqui de lugares históricos, concretos, mesmo que sejam ligados a eventos espirituais. Trata-se de uma linha geográfica invisível, mas real, que, respeitando a curvatura da Terra, liga 7 mosteiros ou santuários dedicados a São Miguel, que vai desde a Irlanda até Israel. Segundo a tradição, esta linha geográfica representa o golpe que São Miguel infligiu no diabo, enviando-o para o inferno, fazendo referência à passagem do Apocalipse. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada demônio Satanás e sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9. O mais interessante de tudo isso é que estes mosteiros ou santuários da espada de São Miguel foram construídos independentemente em épocas diferentes, ou seja, não havia absolutamente nenhuma intenção de criar uma linha entre todos eles. E todos surgiram após algum evento ou aparição relacionada ao príncipe dos exércitos celestes. Os locais são os seguintes: Skellig Michael, na Irlanda, o Mount of St. Michael, na Inglaterra, o Mont Saint-Michel, na França, a Sacra di San Michele, na Itália, o Monte Sant'Angelo, no Gargano, Itália, o Moni Arriu Mihail, em Sini, Grécia, e o Stella Maris, no Monte Carmelo, Israel. Até 1970, não se falava dessa conexão entre estes 7 santuários, mas um acadêmico francês chamado Jean Richer e seu irmão Lucien Richer, explorando antigos templos gregos pagãos, publicaram um artigo em uma edição de 1977 do jornal francês Atlantis, intitulado O Eixo de São Miguel e Apolo, onde revelava a curiosidade de que esses locais eram alinhados ao longo de uma linha geográfica precisa. Só que na época, mesmo reconhecendo a ligação entre os santuários de São Miguel ao longo dessa linha, Richer estava mais interessado nos locais pagãos de culto aos deuses gregos. É que, como já dissemos em outro áudio, esses lugares hoje consagrados a São Miguel foram construídos em locais que anteriormente foram usados para cultos ou superstições pagãs, os quais o arcanjo Miguel quis purificar e consagrar repatriando-os para Deus. Ou seja, é como se, ao ser expulso do céu, o demônio tivesse feito em sua queda um rastro na terra, contaminando com o paganismo estes lugares, e São Miguel veio posteriormente purificando, repatriando e consagrando novamente para Deus. Por isso, ainda hoje, muitos desses lugares são buscados não só por cristãos devotos, mas também por turistas pagãos e esotéricos. Mas isso não nos deve surpreender, porque sabemos que ainda existe uma batalha espiritual real em nosso mundo, entre as forças do bem e do mal, ou seja, entre os santos anjos e os demônios. Assim, a presença de São Miguel instiga naturalmente o inimigo e seus asseclas, que querem profanar e ter de volta estes lugares. Só que, como sabemos, essa batalha já tem um vencedor, o próprio Cristo, com seu fiel servo São Miguel e os seus anjos. Vamos então falar das outras aparições de São Miguel ao longo dessa linha geográfica. Já falamos do Mont Saint-Michel, na França, e do Monte Sant'Angelo, no Gargano, Itália.
Hoje vamos falar da aparição que ocorreu em uma das extremidades da linha geográfica da espada de São Miguel, a Skellig Michael, na Irlanda. Skellig significa literalmente pedra muito escarpada. Trata-se de dois penhascos rochosos que emergem como ilhas no norte do Oceano Atlântico, afastadas pouco mais de 11 quilômetros da parte sudoeste da Irlanda. A maior das duas ilhas, Skellig, possui dois penhascos com um vale entre eles. O pico sul tem aproximadamente 218 metros de altura e o pico inferior a 183 metros. O vale entre os dois picos é conhecido como Sela de Cristo. A outra ilha é chamada de Little Skellig. Essa segunda e menor ilha nunca foi colonizada e atualmente é colônia de mais de 70 mil aves marinhas da Irlanda, um verdadeiro santuário de aves. Encontra-se relatos sobre a Skellig que datam dos tempos pagãos de 1400 anos antes de Cristo, mas foi especificamente em meados do século V depois de Cristo que ocorreu um fato que mudaria para sempre o olhar de todos sobre esta ilha rochosa. Algumas fontes dizem que em março de 433 d.C., São Patrício voltou à Irlanda, pois anos antes ele havia vivido lá como escravo e agora, como sacerdote e bispo, ele retornava à Irlanda. E São Patrício iniciou um longo e frutuoso trabalho de evangelização e conversão dos povos pagãos daquela região, dos povos celtas. E com o auxílio de São Miguel, expulsou da Irlanda muitos demônios, simbolizados pelas cobras e serpentes que abundavam na região. Para este fim, clamou a ajuda dos santos anjos, a ajuda celestial, e apareceu-lhe no meio do mar, sobre o pináculo desta ilha rochosa, São Miguel e enorme milícia celeste. Depois deste fato, em que São Patrício teve a visão do arcanjo, propagou-se entre o povo irlandês a crença de que São Miguel deixou seu escudo para trás no grande Skellig, ou seja, deixou o sinal de sua proteção. Nos anos que se seguiram à campanha missionária de São Patrício na Irlanda, cresceu um fervor religioso que teve como lema Peregrinatio pro Dei Amore, peregrinação pelo amor do Senhor, que inspirou vários homens e mulheres na Irlanda a peregrinar para lugares distantes em honra do Deus triuno. Ao crescente desejo de santidade juntou-se o do martírio. Só que naquela época, os cristãos da Irlanda, no início da evangelização na Irlanda, não sofriam grandes ameaças externas, como os cristãos da Terra Santa ou de Roma, por exemplo. Assim, não tendo a possibilidade próxima de um martírio de sangue, restava a eles o martírio branco ou o martírio verde. Mas o que seriam estes martírios branco e verde? A Santa Igreja sempre ensinou sobre a possibilidade de martírio vermelho, ou seja, quando se dá a vida por Cristo, derramando o seu próprio sangue para isso. Mais tarde, compreendeu-se que se uma pessoa não era chamada para o martírio vermelho, mesmo assim ela poderia unir-se ao sacrifício de Cristo através do martírio branco, onde alguém poderia suportar com paciência a contradição, sofrendo o ridículo apenas por crer e viver a fé católica, não morrendo diretamente por isso, mas levando uma vida santa, alcançando a santidade. Já o martírio verde consistiria em que, por meio de uma vida afastada da civilização, unida à oração, penitência, jejum, trabalho árduo, a pessoa se libertaria das vaidades do mundo e lutaria com mais força contra suas próprias paixões, alcançando a santidade. Bem, isso já fazia os monges do deserto, mas como naquela região não havia deserto, então os irlandeses buscaram lugares verdes, afastados, para se tornarem mártires verdes. E eles queriam ser tão severos quanto possível no jejum e penitência, e para isso buscavam os lugares mais difíceis e remotos possíveis. Essa ideia assumiu várias formas durante os primeiros anos da fé cristã na Irlanda.
mas o desejo de entrar em um barco e navegar para longe do continente em busca de Deus permaneceu um tema comum. Um dos santos mais conhecidos que vagaram pelo mar nessa época foi São Brendan, o navegador. Ele é conhecido como um dos 12 apóstolos da Irlanda. E inúmeras são as histórias associadas às viagens deste santo. Seguindo este pensamento ascético, no século VI, por volta do ano 588, um pequeno grupo de monges, liderados por São Finian de Clonard ou São Fionan, contemporâneo de Brendan, viajou para Skellig, a ilha onde São Patrício havia avistado São Miguel. Na época, eles acreditavam que este era o ponto mais longe habitável que existia e que não havia nada além dali, e então decidiram estabelecer um mosteiro lá, também por ser o local da aparição de São Miguel, e colocaram o nome de Skellig Michael, ou Rocha de São Miguel. Enfim, lá era o lugar perfeito para eles. E lá eles construíram um mosteiro, um pequeno santuário dedicado ao príncipe da milícia celeste. As construções estão situadas numa borda estreita da Skellig, aproximadamente 200 metros acima do mar. No pico mais alto, eles construíram um eremitério, onde vivia um monge eremita, e no pico mais baixo, eles fizeram todo o complexo do mosteiro. Mas para conseguir viver naquele lugar quase inóspito e de clima rigoroso, tanto pelas tempestades de vento quanto pelo frio, no topo do penhasco da ilha, de difícil acesso, os monges usaram sistemas de muros de contenção para construir terraços planos, sobre os quais construíram suas ermidas. Essas ermidas, feitas com pedras retiradas da própria ilha, foram cuidadosamente projetadas e construídas com uma arquitetura singular, as chamadas clocham, ou colmeias, por ter seu formato semelhante ao de uma colmeia, ou especificamente como de um skip, que era uma cesta usada sobre as colmeias em forma de cúpula. As ermidas, arredondadas por fora, eram retangulares por dentro e de forma que nenhuma gota de chuva entrava entre as pedras. E como não havia abastecimento de água doce na Skellig Michael, os monges desenvolveram um método sofisticado de coleta de água para atender às suas necessidades. Construíram cisternas que coletavam a água da chuva e que escorria de um leito rochoso inclinado acima do mosteiro. Eles se alimentavam basicamente de peixes e da carne e ovos das aves, e também da agricultura que eles genialmente conseguiram cultivar no local mais plano. Além disso, construíram 3 conjuntos de escadas no entorno da Skellig, permitindo acesso em diferentes condições climáticas. Vocês imaginam quantos degraus tinham nessas escadarias, né? E havia inclusive um cemitério e, claro, a capela dedicada a São Miguel. Os monges do mosteiro de São Fionan levavam uma vida simples. Todas as manhãs, bem cedo, eles desciam os 670 degraus, isso mesmo, 670 degraus de uma das escadarias para pescarem para a refeição principal. Depois passavam o resto do dia orando, estudando e fazendo os trabalhos comuns, entre eles cuidar da horta. Quando a construção foi finalizada e a igreja inaugurada, começou a acontecer algo extraordinário. Eles começaram a receber uma visita regular de São Miguel, que os reabastecia de vinho destinado à celebração da missa. Sobre este fato, Girardes Campreses, um escrivão real que viajou para a Irlanda no século XII, deixou registrado, abre aspas, na parte sul de Munster, na região de Cork, existe uma ilha rochosa com uma igreja dedicada a São Miguel, famosa pela sua santidade ortodoxa desde tempos muito antigos. Existe uma pedra fora do pórtico dessa igreja, à direita e parcialmente fixada na pedra, com uma cavidade na superfície, que todas as manhãs, pelos méritos do Santo Arcanjo, a quem a igreja é dedicada, é preenchida com tanto vinho quanto for necessário para o serviço das missas do dia seguinte,
de acordo com o número de sacerdotes presentes para celebrá-la. Fecha aspas. Mas no século IX, a vida bucólica e austera no mosteiro remoto Skellig Michael começou a ficar mais desafiadora. E começou inclusive a surgir a possibilidade não só do martírio verde, mas também do vermelho, por causa dos ataques e invasões dos violentos vikings. Estes acreditavam que os monges escondiam objetos valiosos ou que na Skellig se escondiam líderes importantes da região. As 3 escadarias de pedras construídas pelos monges, que ao mesmo tempo proporcionavam a eles a conveniência de subir e descer por lados distintos, também deram aos invasores vikings os meios para atacá-los por diferentes lados simultaneamente. Assim, a Skellig foi saqueada várias vezes, e em uma dessas, por volta do ano de 821, os vikings também levaram como prisioneiro o abade Eadgal, que morreu de fome no cativeiro 3 anos depois. Durante séculos, mesmo com tanta perseguição e dificuldade de todos os tipos, os monges perseveraram na ilha, até que por volta do século XII foi fundado um priorado em Baring-Skellig, na costa da península, por cônegos agostinianos, e que ficou intimamente associado a Skellig Michael. A princípio, este foi usado como casa de inverno, mas, segundo Gerald de Galles, em fins do século XII e início do século XIII, devido ao agravamento das condições climáticas, mas também devido a mudanças na estrutura da igreja na Irlanda, os monges desocuparam Skellig Michael e se estabeleceram em Baring-Skellig. Eles teriam continuado a usar a Skellig Michael sazonalmente como local de peregrinação, recebendo contribuições financeiras para sua manutenção, até que em 1578 houve a dissolução do priorado. Hoje o local é reservado para visitas e peregrinações guiadas de até 12 pessoas, mas somente em algumas épocas do ano em que as condições climáticas são favoráveis. E é possível ver que as ruínas estão bem preservadas, é possível ver com os detalhes e estruturas das construções feitas pelos monges. Há restos de 6 a 7 ermidas que na época podiam abrigar 2 a 3 monges cada, sendo que algumas provavelmente eram usadas como biblioteca ou refeitório. Assim, não mais do que 12 ou 13 monges podem ter vivido simultaneamente na ilha. Também é possível ver boa parte do santuário original dedicado a São Miguel, bem como sua ampliação, construída posteriormente. Ainda os restos do cemitério, as cruzes, várias cruzes de pedra no local, o local da horta, os muros de contenção e as escadarias de pedras. Em 1820, a Skellig foi adquirida pela Corporação do Porto de Dublin, que ergueram 2 faróis no lado atlântico da ilha. Em 1996, o local foi declarado pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade, e recentemente foram feitas no local até gravações de um filme. Mas, para nós cristãos, lá é muito mais que um patrimônio histórico. É um local sagrado, onde monges consumiram sua vida por amor a Deus e onde São Miguel apareceu. E agora, infelizmente, não mais habitado. Vejamos, irmãos, como a batalha espiritual é grande nos nossos dias. Rezemos pela Igreja da Irlanda e por toda a Santa Igreja, para que São Miguel e os santos anjos venham em nosso auxílio. São Miguel, rogai por nós. Amém.